Beleza, meus queridos alunos do curso Técnico em Mecatrônica, disciplina Processos de Manufatura. Pessoal, então vamos continuar a marcar os pontos de coordenadas absolutas e incrementais. Mas antes de nós desenvolvermos esse exercício, eu quero que vocês observem aqui um detalhe que eu tenho percebido a cobrança disso em algumas provas. Na prática, isso aqui não é muito comum de acontecer, mas em algumas provas eles têm cobrado isso aqui. É o cálculo para descobrir medidas desconhecidas. Então pode ocorrer de você um dia ter que fazer uma prova e acontecer de antes de você marcar os pontos, você ter que buscar uma informação que o desenho não está te entregando no momento. No caso desse exemplo aqui que eu estou passando para vocês, ó, nós temos essa parte cônica nessa peça cilíndrica que eu não tenho o diâmetro menor, não tenho o diâmetro menor do cone, eu tenho o diâmetro maior, que é de 50 milímetros, e o comprimento do cone, que é de 20 milímetros. Então, o diâmetro menor do cone, eu não tenho essa informação. Aí tem também a informação do ângulo dessa parte cônica, que é 15 graus. Então vamos entender como é que funciona a descoberta dessa medida aqui, ó, do diâmetro menor. Poderia ser o diâmetro maior, poderia ser o comprimento, sempre pode vir faltando uma parte do desenho para você descobrir antes de você ter que começar a desenvolver as ligações dos pontos de coordenadas. Então vamos lá. Eu trouxe o desenho para cá para ficar mais fácil de explicar para vocês. Ou então vocês vão observar aqui, ó, que na parte cônica, lá no desenho, no exercício, eu tenho apenas o diâmetro maior do cone e o ângulo do cone e o comprimento do cone. São as três informações que eu tenho. O diâmetro menor do cone eu não tenho. Na verdade, ele está aqui porque eu já coloquei para vocês entenderem e tentarem fazer o cálculo aí também, para já ter a correção. Mas lá no exercício não existe esse diâmetro menor. Então vamos lá. Como que eu vou descobrir esse diâmetro melhor? Olha, vamos fazer uma observação aqui no desenho. Se eu olhar para esse conezinho aqui, ó, esse cone, ele vai formar um triângulo retângulo aqui, ó, nessa parte da peça. Consequentemente, ele tem outro triângulo retângulo aqui embaixo, ó, formando esse cone total aqui da peça. Então, se eu retiro esse pedacinho aqui, ó, desse triângulo retângulo e trago para cá, eu posso fazer a seguinte analogia. Eu tenho o comprimento do cone, tenho o ângulo do cone e preciso encontrar essa altura aqui, ó, do triângulo. Perdão, estou falando cone, mas é triângulo. Se eu observar aqui, ó, como é que eu vou adivinhar, como é que eu vou descobrir esse diâmetro menor? Basta eu pegar o diâmetro maior menos 2 vezes esse pedacinho aqui, ó, que é o cateto oposto desse triângulo aqui, observando esse ângulo 15 graus aqui, ó. Então, se eu pegar e encontrar esse pedacinho de um lado, mais o pedacinho do outro e retirar do diâmetro maior, eu encontro o diâmetro menor. Então, ficou fácil agora de nós descobrirmos qual que é o diâmetro menor do cone. Pois, se eu tiver uma partezinha desse triângulo retângulo aqui, ó, descoberta, eu faço a conta e resolvo o cálculo aqui do diâmetro menor. Então, vamos entender como é que funciona o cálculo do diâmetro desse pedacinho aqui, ó, do triângulo retângulo, uma vez que eu retirei ele. Olha, para que eu ache esse pedacinho aqui, eu tenho que ter duas informações, e o desenho me deu as duas informações. Uma delas é o ângulo de inclinação do cone e o comprimento do cone, que bate exatamente com o triângulozinho que nós retiramos, ó. 15 graus para o triângulo e comprimento do triângulo de 20 milímetros. Então, se eu voltar lá para as regras matemáticas e usar a regra de tangente de um ângulo, que é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, eu vou descobrir quanto que vale esse pedacinho aqui em milímetro, ó.
Então, ó, tangente de 15 graus é igual ao cateto oposto, que é o pedacinho que eu preciso achar, dividido pelo cateto adjacente do triângulo, que é esse pedacinho aqui, ó, que é o comprimento maior aqui, ó. O cateto adjacente é aquele que faz a lateral com a hipotenusa. O oposto é aquele que está do outro lado do vértice, pois se a abertura do ângulo está nesse sentido, o vértice do triângulo está exatamente na extremidade direita aqui, ó, no fechamento direito aqui dele aqui, ó, na pontinha direita do triângulo. Beleza? Então vamos lá. Se eu quero o cateto oposto, basta eu pegar esse cateto adjacente aqui, ó, e jogar ele multiplicando para o outro lado. Aí eu vou isolar o cateto oposto. Então, voltando aqui, ó, jogando o cateto adjacente de 20 milímetros multiplicando pela tangente, eu vou observar isso aqui embaixo, olha. Então, o cateto oposto, que é o pedacinho que eu quero, é igual a tangente do ângulo vezes 20, que é o cateto adjacente. A tangente de 15 graus, pessoal, basta eu ir na calculadora e digitar tangente de 15 graus. Já vai sair esse resultado aqui, ó, 0,2679 e alguns números a mais, né? Vezes 20 graus, eu tenho então que o cateto... Vezes 20 graus não, vezes 20 milímetros, eu tenho que o cateto oposto é igual a 5,33 milímetros. Então, eu já achei esse pedacinho aqui, ó. Agora basta, se eu voltar aqui para o desenho, diminuir um pedacinho do cateto oposto de um lado do triângulo, o pedacinho do outro, menos o diâmetro menor, menos o diâmetro maior, eu terei quem? O diâmetro menor. Então, o diâmetro menor, que é o Dzinho, é igual ao Dzão menos 2 vezes o cateto oposto, que é o pedacinho aqui, ó, do triângulo retângulo, que nós acabamos de encontrar. Então, vamos lá. Diâmetro menor é igual ao diâmetro maior, que é 50, menos 2 vezes o cateto oposto, que foi de 5,36 milímetros. Então, o diâmetro menor é de 39,28. Observem aqui, ó, 39,28. Então, se você tivesse diante desse exercício aqui para fazer as marcações dos pontos absolutos e incrementais, você teria que antes descobrir qual que era o diâmetro menor, para que você jogasse aqui, ó, na marcação do x de b. Certinho, pessoal? Então tá aí uma dica para descobrir medidas desconhecidas. Aí vocês vão fazer agora esse exercício de coordenadas absolutas e incrementais e depois vocês vão descobrir essas duas medidas desconhecidas desse desenho aqui, ó. Beleza? O x e o y do P1 e do P2 é o comprimento desses triângulozinhos aqui, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima.